Nesse vídeo eu vou te passar a estratégia completa do Monark para crescer no YouTube. O cara é tão foda que ele cresce no YouTube sem ter um canal no YouTube. Sim, os inscritos dele criam canais de fãs e começam a publicar vídeo. E a gente encontra aberrações como essas, como um canal de cortes de fãs que tem 144 mil inscritos. E outro canal que só reposta o conteúdo dele, que tem 34 mil inscritos, além de conseguir 287 mil inscritos numa plataforma que eu simplesmente nem sabia o nome. Bom, então vem comigo e aprenda de vez a estratégia completa do Monark. Eu fiz aqui um mapa mental para te mostrar tudo o que aconteceu com o Monark e por que ele continua sendo tão grande, tão relevante na internet e principalmente no YouTube. Preste atenção nos detalhes, porque muita coisa disso você pode aproveitar para criar o seu canal. E lembre-se que quando eu faço a análise de um canal de uma pessoa aqui, é porque de alguma forma essa análise é importante para todos nós que trabalhamos com YouTube e vivemos dessa plataforma. Bom, vamos lá. Primeiramente, como o Monark age em seus vídeos. Primeira coisa que marca muito o Monark é o fato de ele ter muita convicção no que ele está falando. Então, por mais que ele esteja errado, por mais que aconteça N coisas, o Monark se mantém forte no seu posicionamento. Isso é uma característica que atrai muitas pessoas. Então, convicção seria ali a coisa mais importante da personalidade do Monark. Outra coisa que eu também falei lá no vídeo do Ryan Santos, ele está disposto a perder tudo. Se o cara tiver que perder tudo para continuar com o que ele acredita, que perca. Então essa é outra característica que o Ryan Santos utiliza muito e que o Monark abraçou fielmente nos últimos tempos. Coragem de falar sobre qualquer assunto. O Monark entra em assuntos delicados que a maioria das pessoas não querem falar, mas sabendo que a maioria dos youtubers não querem falar de assuntos complicados, existe uma parcela de pessoas que querem saber sobre assuntos delicados, porque isso é importante na formação de uma opinião. E o Monark consegue falar sobre esses assuntos. Visão de negócio a longo prazo. Não tem como mentir que o Monark foi um dos pioneiros aqui do YouTube brasileiro lá no início com Minecraft e depois ele foi pioneiro novamente com a criação do Flow Podcast, que foi o formato de podcast que estourou no Brasil. Então, o cara tem uma visão de negócios aí muito aprimorada, muito acima da média. Conexão com as dores do público. O público que segue o Monark é basicamente o Monark. São pessoas parecidas com o Monark, isso mesmo na fase lá do Minecraft, isso agora na fase onde ele faz o podcast dele ali no Rumble. Por que que isso é importante? Por que eu anotei isso aqui de forma diferente? Conexão com as dores do público. Porque você vai ver que durante a trajetória do Monark, ele sempre mantém uma parcela de público com ele. E essa parcela é a parcela que compartilha das mesmas dores que ele. Então, hoje em dia ele toca muito na questão de liberdade de expressão. Então, se você tem uma opinião parecida com a do Monark sobre esse assunto, muito provavelmente você vai gostar dos posicionamentos dele e vai passar a seguir ele. Acontecia isso desde o Minecraft, quando o Monark era tido como mais esquisito ali dos youtubers. Ele era o gordola, o gordinho, o nerdão. Então, ele sempre foi tirado ali por grande parte dos outros youtubers. Então, o Monark é um cara que já sofre cancelamento há muito tempo. Então na internet, por mais que você seja excluído de uma rodinha, excluído de um meio, você fica de canto. E nesse canto estarão várias pessoas que compartilham das mesmas dores que você. E isso até então é uma coisa boa. Por quê? Porque forma ali um senso de comunidade entre pessoas que têm o mesmo pensamento. Bom, agora a diferença do canal do Monark para os outros canais do YouTube. A primeira e mais clara é que ele confronta os convidados. Então pode, sei lá, e o presidente da república falar com o Monark, ele vai fazer perguntas pertinentes, perguntas que a maioria das pessoas não teriam coragem de fazer, o Monark irá fazer essas perguntas. Vendo a resposta de algumas pessoas no podcast do Monark, a gente pode perceber que, diferente da maioria dos podcasts que existem no Brasil, diferente de quase todos, o Monark discorda dos seus convidados e aponta falha no discurso deles. Então, se senta alguém lá que tem uma ideia diferente da do Monark, o Monark não vai simplesmente concordar com isso e pronto. Ele faz ali um papel de questionador, ele quer saber mais sobre aquilo, e isso é o que não existe basicamente em nenhum podcast brasileiro, onde sentam um idiota de um lado, um idiota do outro, os dois dão as mãos e ficam falando sobre baboseiras o tempo inteiro. Então tá aqui uma diferença muito interessante
sobre o conteúdo do Monark é que ele não concorda com a maioria dos discursos, até aponta falhas e critica as pessoas olhando nos olhos, cara a cara. E pelo que eu me lembro, são poucos os podcasts que têm esse culhão, que tem essa coragem de fazer isso com um convidado. Bom, e novamente aquela conexão com as pessoas que têm o mesmo problema. Se ele confronta um convidado ali sobre uma pergunta que ele sabe que o público dele não gosta, ele realmente irá fazer aquela pergunta. Porque quando ele faz aquela pergunta, é a mesma pergunta que uma pessoa que está em casa faria. E isso significa que ele tem conexão com as dores do público. Se ele sabe que o público dele quer fazer a pergunta A, ele irá fazer a pergunta A, porque isso vai fortalecer a conexão dele com o público, por mais que deixe o convidado desconfortável. Bom, agora a estratégia do Monark. Qual que é a estratégia que ele adota? Vamos pegar isso desde o início do YouTube. Lembrando que o Monark ele tem 2 ciclos, os ciclos do Minecraft e os ciclos do podcast. E essa estratégia ele utilizou nos 2 ciclos. Então vamos lá. Primeira coisa, ele vê um nicho promissor, como era no Minecraft, como era no podcast. Segunda etapa, ele insiste até dar certo. E aqui tá uma coisa que muitos de vocês desistem antes das coisas começarem a mostrar resultado. Então, você deveria insistir um pouco mais. O Monark faz isso, ele insiste no negócio até dar certo. Bom, se torna o maior do nicho. Novamente, por o cara ver um nicho promissor lá no início, ele insiste e fica fazendo isso até dar certo, muitas vezes ele se torna o maior naquilo. Pode até não ser o maior em números, mas ele é o maior em referência. E isso aqui meio que se complementa, porque se você vê algo no início, você faz até dar certo. E se der certo, você é o maior, porque você fez primeiro. Então tá aqui uma coisa muito importante. Depois, o que ele faz? Depois que o Monark já é o maior do nicho, ele fez isso tanto no Minecraft quanto no podcast, ele criou uma rede de canais parceiros. Então ele chama vários amigos, várias pessoas interessadas e começa a criar ali vários podcasts. A mesma coisa aconteceu lá na época do Minecraft. Ele criou ali a rede de canais e tinha vários amigos ali que faziam ali as gameplays de Minecraft com ele. Então ele cria essa rede de canais parceiros aí. Quando ele cria essa rede de canais parceiros, aquele nicho se torna viral. Por quê? Porque muitas pessoas grandes fazendo a mesma coisa fica meio que viralizado. Então, ele basicamente utilizou isso para viralizar podcasts no Brasil. Criou o podcast dele, deu certo, convidou pessoas para fazer outros podcasts e, de repente, todo mundo, durante um determinado tempo, só consumia podcast. Sendo que o canal dele foi um dos primeiros, ele vai ter ali a maior parte do público. E foi assim nos 2 ciclos dele, tanto no Minecraft quanto no podcast. Só que aí a concorrência meio que pega uma parte daquele público dele e fica para ela. Por exemplo, ele não teria como ser o único podcast por 10 anos e ter toda a audiência para si. Então, ele criando ali uma boa amizade com a galera que cria os podcasts, ele mantém-se ali sempre relevante. Então, um podcast ele não precisa ser o melhor, só precisa ter uma boa parcela de público. E eu anotei aqui, quando a concorrência aumenta, ele fica com a parte do público que ele criou a conexão. Então, ele sempre mantém uma boa parte do seu público. Sempre vai ter um público relevante. Por que sempre vai ter um público relevante? Porque ele criou a fórmula podcast no Brasil. Porque ele criou a fórmula Minecraft no Brasil. Talvez ele não tenha criado a fórmula Minecraft, mas ele popularizou, ele era um dos maiores. Bom, agora falando sobre o cancelamento. Como é que funciona o cancelamento na vida do Monark? Lembrando que, mesmo lá atrás no Minecraft, o Monark já era um cara meio que cancelado, porque ele era tido como gordinho, gordola e tal, e ele era meio que tirado de canto. Mas e aí? Como é que funciona o cancelamento do Monark e por que ele ser cancelado ajuda tanto o Monark assim? Porque por mais que você não perceba, ser cancelado tem alguns efeitos positivos. Bora falar deles agora. Bom, se você é cancelado e já tem um público, entenda que aquele público, boa parte dele ainda vai ficar com você, beleza? Então vamos lá. Você já tem um público, você é cancelado. Quando você é cancelado, as pessoas que já te odiavam vão continuar te odiando. As pessoas que não gostavam, não te assistiam, vão continuar com essa opinião. Só que você vai atrair pessoas que compram o seu discurso. Então a questão do Monark era liberdade de expressão. Então, pessoas que tinham esse mesmo discurso de liberdade de expressão se juntaram ao Monark. Questão do Minecraft.
O Monark era o gordinho, era o gordola. Ele era excluído por boa parte da galera, mas é aí que tá. Também existia o gordinho e o gordola lá da sua escola. Provavelmente ele se identificava com o Monark. E é assim que, mesmo cancelado, o Monark consegue pessoas que compram o seu discurso. E o que acontece? Ele vai ter um público maior, mais relevante, que não conhecia ele, e a partir do cancelamento, começou a abraçar o Monark, porque o Monark abraçou a causa dessas pessoas. E o que acontece? Novamente ele é cancelado. Novamente, mais pessoas vão conhecer o Monark e vão comprar o seu discurso. Se você abrir um dos canais do Monark aqui, você vai ver que, ao clicar nos comentários e ver o comentário das pessoas, você vai achar muito comentário do tipo: caramba, eu te odiava, você foi cancelado e agora eu concordo com você, te assisto todo dia. Cara, é o que mais tem. Por quê? O cancelamento não tem só a parte ruim. O cancelamento abre margem ali para você alcançar novos públicos. E sempre vai ter alguém que vai concordar com você. Você pode ter a opinião que for, sempre vai ter alguém que vai concordar com você. Já mostrei isso para vocês no vídeo do Ryan Santos. Por mais que você seja controverso, conspiracionista, sempre vai ter alguém para concordar com você. Bom, pessoal, é basicamente essa a estratégia do Monark, e como ele ser cancelado vai simplesmente aumentar sempre o seu público, fazendo ter um público tão fiel que criam até canais pro cara. O cara simplesmente tem pessoas que criam canais para ele, para espalhar a mensagem do Monark. E isso é um fato bem curioso aqui. Na plataforma, é um fato que eu gosto muito de analisar porque é uma coisa diferente. Bom, se você gosta de conteúdos como esse, deixa um like, se inscreve no canal, faça seu comentário. Se você quiser aprender todas as estratégias para crescer no YouTube, viver do YouTube como eu vivo, tem um link aqui abaixo na descrição, o meu curso 100% gratuito, tá todo aqui no YouTube, o curso tá em ordem, tem todas as etapas de como criar um canal de sucesso aqui no YouTube e você não precisa pagar absolutamente nada. Bom, por hoje é só e até a próxima.